Fala pessoal, voltando aqui para mais um encontro no ImplanteCast, diretamente do Distrito AMB em São Paulo, no IN 2024, segundo dia, para fechar com chave de ouro aqui, né, Ricardão? Com certeza. Para quem está passando aqui no evento, vem visitar a gente aqui no stand da Conexão, que esse ano o Dr. Rodolfo foi extremamente feliz. Ah, por falar nele, olha ele aí. Olha aí. Fala, Dr. Rodolfo. Ele foi extremamente feliz, colocou várias áreas aqui pra gente. Eu acho que é um dos stands mais movimentados aqui do evento. Não tenha dúvida. Tirou o pé, não bota no lugar. Você tem a certeza disso, exatamente. Hoje, encerrando o segundo dia, um dia hoje que a gente aprendeu muito, né, Ricardão? Empreendedorismo, gestão, empresários assim, da maior alto nível que estão fazendo o mercado da odontologia acontecer. Isso. Né? A percepção deles é muito importante. Então, para quem teve a oportunidade de acompanhar as conversas, os bate-papos, foi muito valioso. Né? E você que está acompanhando agora a gente pela primeira vez, se inscreve aí no canal, segue a gente na rede social, no Instagram, compartilha esse conteúdo que com certeza vai ser extremamente valioso. Né? E para encerrar, Ricardão, faça as boas-vindas aí pro seu xará. Fala que Ricardo não é nome, né? Ricardo Ricardo não é nome, é título. É título, né? Então estão com dois nobres aqui acompanhados. Não me canso de agradecer, Fernando, a sua grande parceria. O dia de hoje foi sensacional. Que astral. Eu tenho certeza que nós estamos jorrando por dentro aí hormônios da felicidade, Fernando. Com certeza. Bastante serotonina e ao mesmo tempo estamos aqui novamente com o professor Ricardo Marim, meu xará, e nós vamos fechar com chave de ouro. Com certeza. A parte da educação, né? E contando a experiência dele. Então, muito bem-vindo, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao nosso ImplanteCast e gostaríamos de te conhecer um pouco melhor, falar um pouco sobre a sua experiência na sua clínica, no seu curso internacional e nacional. Então, e também a parceria com a Conexão, né? Sua história com a Conexão, né? Que hoje a gente se atrela às marcas, às empresas, né? E muitas das nossas histórias, os nossos aprendizados estão alinhados com as marcas, né? E o que a marca Conexão representa para você, representou no teu processo de formação, e o que o Dr. Rodolfo sempre inovando, né? Trazendo sempre novidades, vai ainda representar. Muito bem-vindo. Eu agradeço desde já o convite da ImplanteCast. É um prazer poder estar aqui, essa oportunidade. Estava brincando com vocês assim que fazer podcast pra gente que é professor é novidade. Mas é muito legal. Bom, eu tenho 55 anos, né? Eu cresci no Vale do Paraíba e a gente ali, desde a formação, eu estou aí completando 34 anos de formado, 33 para 34 anos de formado e 32 de implantodontia. Puxa, que bacana. Só que da minha formação como odontólogo, eu virei professor. Eu tive um chefe que era o Carluxo, lá em Taubaté, e ele me convidou para dar um curso e eu tinha acabado de me formar. Falou assim, você vai dar um curso de especialização, tem um curso de especialização em prótese. Olha. Eu falei, mas Carluxo, eu não tenho dinheiro para fazer. Ele falou, não, você não vai fazer o curso, você vai ser professor no curso. Olha, legal. Toma aqui as aulas que você tem que montar e se vira para montar. Como você é recém-formado... Carrossel. Ixi, aí era punk, né? Hoje a gente monta com inteligência artificial no chat GPT. Terrível. E aí eu acabei virando professor por conta desse chefe, que eu fiquei com ele 10 anos na graduação. Mas por que eu estou falando isso? Minha formação foi 100% analógica. Certo. Se perguntasse para mim, em 92, em 91, você faz um implante na sua boca? Eu ia falar, não, vou fazer prótese. Né? Porque eu não tenho previsibilidade, certo. Eu não tenho segurança, eu não tenho follow-up. Então isso era muito difícil lá atrás e tudo isso evoluiu. Então a gente começou na implantodontia ali, trabalhando com o pessoal da Implagem, inclusive tinha um grupo muito forte na USP, que a gente trabalhava junto nesse início, que era o Bruno Koenig, Tim Beck, era um pessoal muito legal. E a gente começou a fazer implante ali, mas só que os implantes eram importados. Então o componente era muito caro, componente com base em ouro. E aí entrou a Conexão. O Rodolfo, com a expertise dele, falou, vocês estão precisando de componente, eu vou produzir componente. Olha só. Então, há 32 anos atrás, 31 anos atrás, eu conheci a Conexão para comprar componentes. Dali eles começaram a produzir os implantes e isso acabou evoluindo. Nessa época, a gente praticamente autodidata. A gente não tinha previsibilidade nenhuma, não sabia o que ia acontecer. Então, um modelo de implante que hoje... hexágono externo, que era o implante mais simples que tinha lá do Brennemar, que era o que a gente usava. Fazer cirurgia panorâmica. Não tinha tomografia. Como que a gente fazia? Abre e vamos ver o que tem de osso.
Ia no empirismo. A gente ia daquele jeito. É diferente de hoje, quando alguém me pergunta, Ricardo, isso dá certo? Eu falo, desse caso que você está me perguntando, eu tenho follow-up de 25 anos. Eu tenho follow-up de 30 anos, eu tenho follow-up de 15 anos. É muito diferente, né? Você dá a segurança de que funciona hoje. Então essa parceria com a Conexão, a gente está falando, é uma parceria de 30 anos. Né? Desde o mais simples que ele tinha lá, que era implante convencional, até hoje dessa era digital. E a gente fica de boca cheia para falar da evolução da Conexão. Que legal. Porque hoje, e olha que eu posso falar que eu já trabalhei com 90% dos implantes que estão no mercado. E eu falo que tem implantes muito bons. Mas a qualidade dos componentes, para quem trabalha com prótese, a qualidade dos componentes sobre implante da Conexão bate a maioria que está aí. Se não bater todos. E não corte, é Joana, esse é corte, Joana. O Dr. Rodolfo vai ficar feliz. Vai dar um salto triplo. Para a gente que trabalha com a minha formação de protesista, as soluções, bem ao nome, né? Conexão Soluções Protéticas. As soluções protéticas da Conexão já eram fantásticas na era analógica. Sim. E agora na era digital, hoje eu ainda tive a oportunidade de falar um pouquinho de cirurgia guiada e mostrando que benefício traz esse novo kit, que é o hands-free, você trabalhar com mão livre, você poder ter um dente pronto antes de ir para a cirurgia, que é a realidade óssea digital na Conexão, com os kits, com as cirurgias indexadas, você tem um dente pronto antes. Eu mostrei ali caso, para ter uma ideia, eu não vi o paciente. Tudo foi feito fora e eu fui para a cirurgia sem ter contato com o paciente. Operei e coloquei o dente na mesma sessão sem ter visto o paciente. Tudo feito através da tecnologia digital. Então essa evolução é fantástica. Quem estiver fora dela não permanece no mercado, não tem jeito. Principalmente por conta da previsibilidade, né? A segurança para a gente trabalhar e a previsibilidade que tem hoje de tecnologia digital é fantástica. Então é muito legal. Sensacional, sensacional. Você operou muito sem guiada e hoje com guiada a diferença é extremamente... É muito grande. A diferença... Se você pegar os casos que você operou sem guiada e for fazer uma toma e ver lá... Eu mostrei o caso do meu pai. Meu pai, ele muito jovem, voltou do exército e perdeu os dentes com 19 anos de idade. Hoje ele tem 82. Ele não sabia que ia ter filho, que ia casar, que ia ter filho, que o filho ia fazer odontologia e que ia virar professor de implante e que eu ia conseguir reabilitá-lo. A reabilitação dele tem 25 anos. A superior, ela tem 25 anos. A inferior, ela tem 5. E é nítido para o leigo a diferença do que eu fiz em cima do que eu fiz embaixo. Você mostra em aula isso, professor? Mostrei hoje. Cirurgia embaixo, cirurgia guiada, sem corte, sem sutura, sem sangramento, prótese pronta no mesmo dia, cirurgia de cima, abre tudo, colocar mais implantes do que precisa com medo de perder o implante, e aí você tem que esperar meses, 6 meses, 7 meses para poder reabilitar. A diferença é eu brinco com o paciente o seguinte, o que eu fazia na década de 90, Ricardo, é o seu celular da década de 90 e seu carro da década de 90. Para o que eu faço hoje. É totalmente diferente. Sim. A gente fala assim, você fala da diferença de operar. Hoje, se eu pegar não vou contar dos cursos, vamos falar da casuística do consultório. Consultório particular. Eu tenho aí uns 22 mil procedimentos realizados, que me dá direito de poder falar do material que eu trabalho. Sem dúvida. Então, já é uma escala muito grande. Vamos falar assim de implante em maxila. 6 implantes, tecnicamente, para quem está assistindo poder entender. 6 implantes de maxila. Você precisava usar ali para operar isso tudo aberto, trabalhar ali com talvez 6, 7 tubetes de anestésico de articaína. E olha que durante o procedimento muitas vezes vaza, você precisa infiltrar um pouquinho mais. Então, primeiro, dano ao paciente. Segundo, você corta toda a maxila para enxergar nariz, enxergar o seio da face, enxergar limite posterior. Então tudo que eu abro para poder fazer essa cirurgia. Vamos botar aí uma cirurgia para ser rápido, uma cirurgia de 2 horas, 2 horas e meia. Aí vamos lá para o nosso guiado hoje. Cirurgia em 20 minutos. Entre o paciente sentar e levantar. A mesma cirurgia. A mesma cirurgia. Quantidade de anestésico
2 tubos de articaína, porque você começa a anestesiar Generosamente, né? dentro da anilha, você anestesia a anilha. Você não anestesia mais o bloqueio, você não vai cortar nada. O osso não dói, o que dói é o tecido. Então, você põe o seu guia e anestesia a anilha. Então, com 2 tubos, você faz 6 implantes, do que você usava 6. Você não usa mais sutura. Você trabalha com o cara sequinho. Então, paciente... E outra. Eu tenho pacientes com 100 anos vivo. O paciente completou 100 anos agora em janeiro. Você operar um paciente de 80, 90 anos com uma guiada, ele faz cirurgia e vai comer pizza. É diferente Totalmente. de você abrir todo o arco. O cara que toma, o paciente que te toma um anticoagulante, um inibidor de agregação plaquetária, está limitado. Na guiada, não. Você não tem sangramento. Já é elegível, né? Você não tem sangramento. Né? Então, mudou da água para o vinho a cirurgia. A gente diminuiu o tempo, diminuiu a morbidade desse paciente, trabalha com menos medicação, ganhou tempo clínico, você faz um protocolo... Melhorou a experiência, reduziu o custo. É lógico que isso não quer dizer... Aumentou o valor percebido, né? Olha, hoje o valor é o mesmo que você cobra adicional, muitas vezes é o guia. Sim, não, mas o valor percebido pelo cliente, ele valoriza mais, né? O paciente, é que eu não tinha entendido a tua colocação, mas o paciente fala assim, o paciente que eu operei há 15 anos atrás o implante, e ele precisou fazer um outro implante, eu fiz guiada. Ele fala, pô, doutor, por que você não fez assim antes? Eu falei, porque eu não tinha. Não existia ainda a técnica. Fala, pô, se eu soubesse que era tão fácil assim, a gente tem feito um implante unitário com meio tubete de anestésico, fazendo implante em 10 minutos, entre sentar, anestesiar e levantar e ir embora. 10, 15 e hoje minutos. os novos colegas são formados na implantodontia 100% guiada, não tem mais... Não, então, a gente nos cursos, essa é uma pergunta também excelente, a gente tem que ensinar o analógico, porque já aconteceu comigo de quebrar guia de outra empresa, anilha muito apertada, fresas que elas entram não com uma tolerância muito boa, já aconteceu da secretária estar com cirurgia programada guiada, falar para a secretária, olha, abre ali, coloca para mim na clorexidina, ela derrubar no chão, quebrou o guia. Então, se o cara não tiver capacidade para realizar a cirurgia aberta, não é a guiada que vai solucionar o problema. O digital ele veio para facilitar, mas o cara tem que ter conhecimento. Mesmo porque os planejamentos, como a Tecnoguide apresentou muito bem aqui com o Rafael. Rafa é excelente. Excelente, né? Eu tenho uma admiração por eles lá e tenho uma parceria muito grande, né? A gente está ali, ó. Eu estou atingindo ali, já com as guiadas da Tecnoguide, cerca de 180 anilhas em 100 guias, mais ou menos. Uhum. Então a gente está com um volume bem grande. Mas o cara, se ele não... E outra, eles vão mandar para você validar o planejamento. Então eu dei ok, a responsabilidade é minha. Então não adianta o cara achar o dentista, o colega... Transferir a responsabilidade para quem fez a... Não, né? Vai transferir para quem faz o planejamento é seu. Sim. Você vai falar qual implante vai usar, onde você quer entrar, qual tamanho, qual posição. Não vai ser o técnico ou o dentista que está planejando, mas a responsabilidade do ok é sua. Uhum. Né? Então a gente não pode fugir disso. E a gente vê isso hoje na formação dos colegas que vêm fazer especialização com a gente. A gente tem tido a formação acadêmica, ela passa por um momento de transição, né? E aí esse colega que vem fazer a especialização, muitas vezes ele vem fazer odontologia, vem fazer o 5º ou 6º ano com a gente na especialização. Ele não está vindo mais tão bem preparado quanto ele vinha antes. Sim. Né? Então a gente vê isso, você me perguntou dos cursos. Hoje eu tenho turma de mestrado e especialização na Mandica e Campinas. Eu tenho na PCD em São José dos Campos, a gente está com uma turma de 18, uma turma de 20 e uma turma de 16. Então a gente está ali com 3 turmas grandes, cheias de alunos, então a gente pode falar isso com consistência. E o legal também, agora a gente iniciou um projeto no começo desse ano na Cruzeiro do Sul, de Guarulhos, que é um prédio novo. Eles construíram um prédio de 12 andares na pandemia. Então um prédio novo, tem 50 equipes lá, bem legal, né? E a gente está com um projeto novo lá, que iniciou aprovado no MEC, para dentista estrangeiro. Eles vêm fazer um curso que chama Maestria em Cirurgia Implantodôntica. Então, eles vêm e ficam 3 anos com a gente. E eles vêm para operar. Então, a gente começa a ver essa mão de obra ou essa habilidade, como é que está chegando para a gente, né?
de Sobretudo formação. da onde vem? Do Equador? Agora a gente está com a turma da Colômbia. Colômbia. Agora em novembro deve vir uma turma que vai iniciar com a gente do Equador. E a gente tem expectativa de mais uma turma do Chile e uma da Espanha, que é o que a gente tem de expectativa para vir para cá. E eles querem operar, então a gente põe para eles trabalharem mesmo. E eles vêm preparados, professor, da graduação? Na teoria eles vêm bem legais, viu? Eles vêm assim de uma forma que a teoria, ele até estava conversando com o professor Rodolfo disso. Quando você fala de conexão interna, de ângulo de implante, o que é 9, o que é 11 graus e meio, 16 e 24, mas eles vêm muito focado no que eles trabalham só lá, que foi até uma dificuldade que a gente teve de... Eles queriam trabalhar com 11 graus e meio. Eu falei, não, vocês vão aprender a trabalhar com a conexão com os 24 graus e vocês vão ver que esse padrão da conexão, ele é mais passivo e mais fácil de trabalhar. E em 2 módulos eles já começaram a mudar o conceito deles. Então, na teoria eles vêm bem, mas a prática deles é muito pobre de prática. Então, você vê que eles têm receio para abrir um seio, para fazer um enxerto, para fazer um protocolo. Entendi. Eles sabem muito, mas trabalharam pouco. Eu acho que tem pouca prática lá para executar. Infelizmente, acho que eles formam-se, né, pelo menos na Europa, né, na Espanha, eles formam primeiro em medicina, né? Sim. Depois fazer mais um adicional. Uma residência na odontologia, né? Sim. Então a gente vê isso. A teoria deles é consistente, mas na hora da prática eles... Tanto é que a gente, nesses primeiros 2 módulos, que eles vêm a cada 3 meses, né? Então, nesses primeiros 2 módulos cirúrgicos que a gente teve, a gente está indo para o 4º módulo agora, eu coloquei um professor em cada dupla, para não ter jeito de errar. Eu falei, eu vou pegar... E é uma responsabilidade, Sim. porque furou, né? E guia em todo mundo. Não, ali foi tudo analógico. Esse começo foi tudo analógico. Eu fiz uma guiada para eles, um protocolo guiado para eles verem como funciona. Eu tive Mas colega, a ideia é transportar... colega em implanto que ele fala, deu pau na guia, eu não opero, eu remarco. Então. Não faço mais sem guia. Então, esse é um risco, né? Do cara estar restrito ao sistema digital. Sim. Que é a mesma coisa da moldagem. É muito mais cômodo eu colocar um scanbody, fazer o escaneamento e mandar produzir. Mas ele tem que entender que aquilo não é... Se ele perdeu o scanbody ou queimou o scanner, ele tem que saber transferir o paciente. Tem que entregar, né? Tem que entregar, exato. A gente brinca muito nas aulas. Logo no início do curso eu dou aula de oclusão, porque a minha formação foi de protesista. Eu comecei a minha vida acadêmica dando aula de 10 anos de prótese fixa, prótese clínica e materiais dentários. Então eu dou aula de oclusão para eles. Eu falo assim, cara, não adianta você entender de fluxo digital se você não entender de anatomia e de oclusão. A oclusão, a escola gnatológica aí deve estar completando seus 100 anos. Então, se o cara não entender do básico... Não adianta estar com o scanner na mão. Não entrega nada. Não adianta. O cara não sabe pilotar teco-teco e ele quer pegar o 727, 737 para voar. Não tem jeito, né? Não sabe andar de carro e quer andar de Ferrari. Então, a gente tem que ter... Essa noção tem que estar muito clara para o colega, né? Perfeito. De conseguir fazer o básico... E disso ele aprimorando para o que tem de mais específico. Legal. Na parte da prótese, professor, você tem já atuado, trabalhado com manufaturas aditivas, com impressão 3D? Como é que está a tua vivência com isso? Tudo que a gente faz lá, eu brinco, né? Eu terceirizo tudo. Legal. Né? Então, para eu ter uma impressora mediana, eu trabalho com laboratório, tanto trabalho com o Tecnoguide, e também trabalho com o Mendrot, que é um laboratório grande que tem lá. Então eu terceirizo tudo. Então a experiência nossa, as impressões têm melhorado cada vez mais, inclusive até nos guias, né? Sim. O que o Rafa melhorou na resina, na resistência mecânica pra gente, a precisão disso aumentou muito. Nessas que a gente está trabalhando agora, essas impressões para provisórios, né? PMMA, com uma qualidade bem superior. Os dentinhos estão vindo prontos antes da cirurgia, com as anilhas indexadas. Eu tenho o dente pronto antes de eu operar. Então, a gente terceiriza tudo. Então, eu não faço no consultório. Porque para eu ter... Eu já tive eu fiquei 26 anos com uma sociedade onde eu tinha um prédio, a gente tinha um prédio que tinha mais ou menos 1.800 metros quadrados. Então, eu tinha laboratório de prótese, isso na década de 90, inteirinho analógico. A gente tinha até anestesia geral,
que eu tenho uma das minhas formações é buco, então a gente queria fazer cirurgias de zigomático, então eu tinha anestesia geral na clínica. Eu tinha internação para cirurgia plástica. Um hospital então, dia. Hospital dia, um day hospital. Uhum. Então, a gente, quando viu, a radiologia era nossa. Quando eu vi, a radiologia foi o primeiro exemplo, que eu vi que eu não conseguia avançar tecnologicamente para investir numa radiologia, para tê-la como minha, que não é o meu know-how, eu terceirizei. Então no começo era a gente que eu ia fazer o diagnóstico seu, você ia lá, eu ia no aparelho, era um panor ainda, fazia panorâmica analógica, revelava no tanque, em 93, 94, revelava no tanque. Era o que tinha, né? E aí abria aquilo para fechar o teu planejamento, né? Aquelas regrinhas de 3 com esferinha metálica, aquela coisa precária. Então eu senti isso na radiologia lá atrás. Quando evoluiu, saiu do analógico, foi pro digital, eu já não tinha bala para poder investir na radiologia. Terceirizei a radiologia. E o laboratório de prótese aconteceu a mesma coisa. Quando a gente começou ali com o laboratório de prótese, a gente tinha fundidora com arco voltaico, a gente tinha muita coisa legal. Só que as nossas aplicadoras de cerâmica eram fornos convencionais. E começou a entrar injetada. E eu falei, pô, não dá para acompanhar. Terceirizamos o laboratório. Então a gente foi terceirizando tudo. Por conta de poder ter alta qualidade com terceirizar. A brincadeira é essa, né? Por exemplo, um DSD. Para eu sentar e desenhar um DSD, eu levo mais tempo que o técnico que me entrega em 20 minutos. Um exemplo da Tecnoguide, eu brinquei uma vez com o Lucas, que é um dos colaboradores ali do Rafa. Eu estava com um projeto de um elemento, né, para colocar anilha e tal. Eu demorei 2 horas e meia, 3 horas e mandei o projeto para ele. Falei, Lucas, faz aí para mim. 10 minutos ele mandou de volta. Pronto. Aí em 2 horas e meia eu consigo fazer 2 consultas. Sensacional, belíssimo. Não tem sentido. Aí falei, para que eu vou montar um plane center meu e perder tempo? Vamos terceirizar. É isso. Então é tudo terceirizado hoje. Então não faço impressora, mas... mas você tem usado protocolos impressos? Então, protocolo impresso eu tenho usado protocolo... Eu não usei PIC ainda. PIC também? Mas eu tenho usado o protocolo impresso, que agora a gente está testando para fazer as capturas. Então ele já está pronto para a gente. Que legal. Então as capturas imediatas, sim. Protocolo impresso, aí sim. Já com a captura pronta, né? Já vem com... Principalmente trabalhando com as anilhas da guiada. Já está com o espaço pronto para fazer a minha captura. Que é o que a gente fazia até então com o analógico. Não, muito bom, muito bom. E as resinas têm melhorado cada vez mais. Né? Muito, muito. Eu tenho visto os trabalhos do Saavedra ali com as impressões, é impressionante, né? O que tem melhorado de qualidade, resistência mecânica, acabamento. É algo... o Saavedra também, né? O Guilherme esteve com a gente hoje aqui também e compartilhou muita coisa bacana aí que tem entrado no mercado, né? E é o nosso desafio, né? A gente aqui na parte de comunicação e o seu na parte de formação é fazer esse processo de migração do analógico para o digital, dar acesso ao dentista comum que está assistindo a gente, né? Sim. Ele acha que ainda está distante, né? E você trouxe aqui um exemplo de... Tem planning centers hoje disponíveis com scan service, com cadista, com impressão 3D. O cara não precisa investir 500 milhões de reais para ter toda essa estrutura, né? Fora a curva de aprendizado é muito... É grande, né? Para ele poder ser o chairside, né? Ele fazer tudo lá, não dá. Não é viável, não, né? Eu não consigo. Às vezes é incapacidade minha, mas eu não consigo. Eu prefiro fazer o que eu domino. Mas você está falando disso, dos centros de diagnóstico. Hoje, eu até apresentei um caso ali de uma menina de San Diego. Legal. A menina lá, ela falou, olha, ela conheceu uma paciente minha que eu reabilitei com laminados, não implante. E ela falou, quero fazer aí. Como que eu faço? Eu falei, eu preciso de fotos nesse formato, eu preciso de uma tomografia. No caso dela, eu pedi radiografia convencional, porque ela não tinha nenhum problema mais consistente que eu necessitasse de uma tomografia, e um escaneamento. Ela mandou para mim. Fiz todo o projeto em menos de meio período com o laboratório de prótese. Então ela fez lá. Projeto todo pronto. Eu mandei para ela o desenho, o filme, o desenho digital do que ficaria. Falei, você chegando no Brasil, a gente vai fazer isso. Eu vou ter um mockup pronto para você aqui. Olha só. Ela marcou uma passagem numa sexta, desceu em Guarulhos e foi para São José dos Campos no sábado. Eu atendi ela o sábado o dia inteiro. Ela foi para um hotel. Beleza. Fiz. Aí para não perder, eu fiz analógico e digital. Então eu fiz escaneamento,
dos preparos e fiz a moldagem analógica com silicone de adição. Aquele excesso para não perder de jeito nenhum. Sim, sem dúvida. E ela marcou passagem no outro domingo. Aí o laboratório preparou todas as lentes, né? De 16 até o 26. Ela chegou na sábado, eu instalei todas, no domingo ela foi embora. Então a gente não teve contato com o paciente. Então hoje o cara você pode mandar o paciente, mesmo para unitários, que a gente está falando de Plane Center. O paciente fala, olha, preciso fazer, já passa na radiologia, já passa no centro diagnóstico lá, você vai fazer para mim a tomografia e o escaneamento. Ah, mas é uma prótese total. Então passa aqui que eu vou preparar a sua prótese para poder fazer a tomografia. Mas ele vai, você já entrega pronto. Ó, o projeto está aqui. O Rafa, ele manda esse projeto filminho, né? Para a gente validar. Fala, olha, seu projeto, Ricardo, é esse aqui. Tá aqui, o que eu vou usar tá aqui, o tempo que eu preciso de cirurgia. Você passa a ter a previsibilidade incrível sem ter. Você não tá... O cara não foi escanear com você no consultório, não foi fazer tomografia com você. Então o digital está muito mais acessível hoje, mas muito mais. E você otimiza o tempo de todo mundo, né? Muito. O tempo do paciente, não precisa ir até lá, fazer toda uma primeira consulta Isso faz presencial, com que né? Mais viável ainda, né, esse digital e acessível para várias pessoas. Exato. E hoje a gente sabe que a hora clínica é muito cara. Uma cadeira, Sim. se você não otimizar o tempo dela, você acaba não tendo lucratividade, né? Sensacional. E até para aproveitar com a tua família, né? Exato. Se eu marco um protocolo num dia, que antes eu levava um dia inteiro para fazer uma cirurgia, uma captura na década de 90 com medo danado, e hoje eu consigo fazer em 3 horas, eu tenho 2 opções. Eu posso ir para casa, posso ir para academia, o que a gente sofre, né, como dentista. Até passei recentemente no ortopedista, ele falou, Ricardo, volta para academia que teu espaço intervertebral está diminuindo, de tanto ficar torto ali. Então você tem a opção de poder voltar. O digital, ele não veio só para facilitar a gente tecnicamente. E para dar qualidade de vida. Qualidade de vida. Você ter tempo para tua família, você ter tempo para almoçar, você ter tempo para ir para uma academia, para estudar, para fazer outras coisas. Tempo que você gastava para vazar um modelo, para montar um articulador, para fazer uma série de tarefas. Que poderiam, né, incorrer em erros, alterações dimensionais, e agora com esses aparelhos em mãos aí, muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais fácil. Vamos falar até de armazenamento. Sim. A outra clínica, eu tinha uma sala de mais ou menos uns 50 metros, que era com aquele arquivo de parede. Sabe aquele que roda Roldana? Porque 25 mil pastas, você precisa ter uma sala de arquivo. E quando uma saía do lugar para você achar aquele tal do... Vou procurar o paciente Ricardo, que o número do protocolo dele de registro é esse. Só que em vez de ele estar lá no 10.152, ele estava no 9.150. Acha nunca, agulha no palheiro. Não acha. Aí hoje, banco de dados, tudo em nuvem. A gente foi, ao longo desses anos, escaneando, pegando as pastas antigas, subindo. Como a gente tem um follow-up aí de 30 anos de implante, então a gente tem tudo arquivado lá. Então o paciente às vezes está morando em Portugal. Olha, eu fiz um implante com você há 15 anos atrás. Peraí. Que implante que é? Peraí, põe o nome dele e joga lá no sistema. Pum, já tem digitalizado o que era a ficha cirúrgica. Olha, se é uma conexão HI, porque lá em 1998 era HI, não tinha cone Morse, mas você consegue comprar o componente. Ou então é um padrão Nobel da conexão, você está aí na Europa, você consegue comprar o componente. Então você já consegue, imagina de quanto tempo demorava fisicamente para a gente localizar uma pasta. Agora você Quando localizava, né? Tá, sim, agora o digital é muito mais fácil, pô. Tá tudo em nuvem. E professor, como é que está sendo sua participação aqui no IN 2024? Onde você está dando aula, dando palestra, pessoal que for vir? Hoje, essa semana coincidiu com a nossa semana de cursos. Como eu disse assim, o meu mês, tirando o curso de estrangeiros, que é uma vez a cada 3 meses, o meu mês são 3 semanas de clínica, eu clinico, e uma semana de curso. Então na minha semana de curso eu faço Triagem de Guarulhos, faço Mandica e Campinas e faço São José dos Campos, que a gente tem uma semana cheia de São José. Com 3 turmas eu tenho que ocupar muito lá, são mais de 50 alunos. Então caiu, e eu só vim hoje pro IN, até pedi pro Rodolfo, pro João, falei, vamos concentrar hoje, porque amanhã eu tenho que estar em Campinas e na sexta eu tenho que estar no outro curso. Mas o IN é um prazer estar aqui, né? Primeiro porque
é o maior evento científico da América Latina, indiscutivelmente. Acho que 6.500 participantes inscritos. Então, mas ele é um evento, a quantidade e a qualidade do que tem aqui, ela é incomparável. Não falando, mas comparando com o outro congresso, né, que a gente tem muito, também não desmerecendo o recém-formado e o graduando, eles dão um volume para as marcas, perfeito. Mas cientificamente é muito limitado. Exato. Então a gente vir para o IN já é um prazer. Vir e poder passar o que a gente tem de inovação, o que a gente está fazendo de mais novo, inclusive com os trabalhos da conexão, com kits novos e tudo mais, já é um prazer dobrado. E ter gente para escutar o que a gente vai falar é um prazer triplicado. E a né? gente está dando mais escala com o digital agora no YouTube, né? Que para quem está seguindo a gente aí no Implantcast. Então isso é muito legal. Então é um prazer poder estar aqui. Além de ver tudo que tem de novo, trazer um pouco dessa experiência, né? Que eu brinquei do analógico ao digital. Você pegar um follow-up de 30 anos e pegar, por exemplo, da minha geração, a gente foi ter contato com o computador, DOS, tela monocromática com 15 para 16 anos. É isso aí. Né? É isso então aí. você pegar hoje e acompanhar essa evolução e estar dentro e estar participando dessa evolução é muito legal. Construindo, né? Demais, né? Você poder ter gente te escutar mesmo com esse tempo de janela, gente te escutando e você mostrando que tem coisas novas que eles não sabem. Exato. E que você sabe. Exatamente. Né? E Exatamente. trazer essa experiência para o pessoal, né? Porque é um tempo de trabalho, então dá pra gente falar com uma consistência disso. O que já não deu certo e o que dá certo, né? Pelo menos na nossa mão o que dá certo. Isso é Esse muito tombo que legal. leva tem que contar também, né? Sim, porque é diferente, né? Você chegar para eles e falar assim, ó, eu tô passando para vocês o caminho mais curto, isso aqui dá certo. Exato. Então é um prazerzaço estar aqui, né? É fantástico isso aqui. Muito bom. Isso Ricardão, aqui é muito legal. fechamos com chave de ouro Chave aí. de ouro. Vamos perguntar para o professor qual a rede social para Como é que a os turma- alunos que queiram participar do seu curso, que tenham interesse em conhecer seu trabalho. Então, eu tenho do grupo, que é do Implant Team Brasil, então @ Implant Team Brasil, tá? Brasil com Z ali. Esse é o nosso grupo. Tem muita coisa lá de novidade, o que a gente está trabalhando. E o meu pessoal, né? Que eu sempre estou colocando coisas novas, onde a gente está, que é o @Dr Ricardo Marim, com N no final. Então, @Dr Ricardo Marim é o meu pessoal e profissional. Eu uso para os dois. Já tentei ter dois Não dá Instagram, pra fazer a não gestão. dá, você não muita coisa. nenhum direito. Então a gente está aqui agora, em outubro. É muito legal que a gente vai estar em Santarém, Belém. Vai ter um congresso lá bem legal, que é um congresso que eles realizam todo ano. E depois, em novembro, a gente já vai estar com o credenciamento da conexão de guiada lá em São José dos Campos também, com um evento bem legal. Então quem quiser acompanhar as postagens aí, é bem legal de poder estar presente e a gente vai ficar muito contente. Fernando. Aí, ó. Muito legal, Ricardão. Feliz aqui. também com esse Conhecimento nunca é demais, né? fechando e a gente com chave de ouro. sabe que os nossos ouvintes aqui do Implantcast gostam de participar. Tenho certeza que todas as suas falas, não só referências, estarão no nosso link, tá certo? Vão chegar, né, aos ouvidos e às Com mãos certeza, com da certeza. nossa audiência. Ricardo, a gente gostaria de te agradecer a sua participação, muito bacana, e pra gente, né, foi um prazer, né, Fernando? Não tenha ouvir. dúvida. Agradecer teu tempo aí doado aí pra gente. Obrigado por você, né, eu vi que você deu aula ali com muito esmero e aí participou também aqui com a gente. Eu queria te agradecer, viu, Ricardo? Eu agradeço o convite, Fernando, Ricardo, eu agradeço o convite de vocês aí. Sempre um prazer e vou estar, como eu já acompanho, vou continuar Que acompanhando. bom você no ter podcast. debutado com o podcast, né, junto com a gente aqui. Já vai entrar pro Terceiro- casting e o de terceiro- convidados. Exatamente, especiais, né? Exato, Ricardo não é nome, né? É título? É Tito. Eu tenho que dormir com essa, turma. Mas, gente, obrigado aí por vocês estarem com a gente aí nesse segundo dia do WIN 2024 aqui, diretamente do Distrito AMB. Amanhã a gente está de volta aí também com muita gente bacana para trazer essa visão, essa vivência, essa experiência da implantodontia, da reabilitação, do analógico para o digital, que é uma realidade, é o presente, né? Não é mais nem futuro.
E feliz de entregar aqui o Implante Cast aí para vocês que não puderam ter oportunidade de estar aqui presente, mas uma próxima edição vocês vão estar aqui com a gente, tá bom? Antes tarde do que nunca. Boas energias para o jogo de hoje, né, vamos Fernanda? sofrer com o tricolor agora. Gente, valeu. Valeu, Ricardão. Obrigado, viu? Obrigado.